sou Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, sou pediatra, neonatologista e estou como chefe da Divisão de Gestão do Cuidado do Hospital Universitário Jolo Miller. Hoje nós vamos falar sobre microcefalia. A microcefalia ela tem ganhado importância maior na mídia nos últimos meses por conta da sua associação com infecção pelo Zika vírus. Microcefalia significa perímetro cefálico, que significa também tamanho da cabeça abaixo do esperado para idade e sexo. A etiologia da microcefalia ela é complexa e multifatorial. E ela acontece porque o cérebro não se desenvolveu de maneira adequada. Então, a microcefalia ela é um sinal de que há alguma alteração no desenvolvimento cerebral. Ela pode estar associada a outras malformações, pode estar associada a malformações estruturais do cérebro ou ser secundária a múltiplas causas. Então, o capítulo microcefalia, ele tem um monte de causas que podem cursar. Então, com essa cabeça de um tamanho menor que o esperado para a idade e para o sexo da criança. O grau de comprometimento do desenvolvimento vai depender da causa da microcefalia. Então, a microcefalia ela significa alguma alteração no desenvolvimento cerebral. E a consequência dessa alteração nesse desenvolvimento cerebral vai depender do que motivou essa alteração. Então, a gente às vezes tem microcefalias de origem familiar. As microcefalias de origem familiar, às vezes, são famílias que já por herança têm a cabeça de um tamanho menor, elas são a de melhor prognóstico, porque é uma característica da família. Não está associada a um grande distúrbio no desenvolvimento cerebral. Mas 90% das microcefalias cursam com algum comprometimento cognitivo, ou seja, algum comprometimento na esfera da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo da criança. E elas podem cursar ainda com sequelas no campo motor, na área visual e na área auditiva. As microcefalias elas podem ser classificadas quanto à época em que surge, em que é feito o diagnóstico. Então, eu posso ter uma microcefalia de aparecimento congênito, né? Quer dizer, então o bebê já apresenta microcefalia ao nascimento, ou eu posso ter uma microcefalia que se desenvolve no período pós-natal. Então, a criança às vezes nasce com o perímetro cefálico dentro da normalidade, ou seja, a cabeça com um tamanho normal, e por alguma coisa que altere o desenvolvimento cerebral, ela vai evoluir com microcefalia. Então, é uma falha no crescimento normal do perímetro cefálico após o nascimento. Ou seja, o cérebro estava normal ao nascimento e alguma coisa interferiu nesse desenvolvimento cerebral e a criança vai evoluir com uma microcefalia. É o que a gente chama também de microcefalia secundária. E a gente pode também classificar a microcefalia de acordo com a causa. Então, eu tenho microcefalias de causas genéticas associadas a síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Cornélia de Lange, síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado do gato, a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, em alguns casos pode cursar com microcefalia, síndrome de Rubinstein-Taube, de Seckel, de Smith-Lipton-Optis, de Edward, que é a trissomia do 18, e pode ser também só familiar, aquela que eu falei que é a de melhor prognóstico. Ou ela pode ser classificada como ambiental ou externa. E aí a gente tem a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que seria a agressão cerebral secundária à falta de oxigênio ao nascimento. Essa criança teria um desenvolvimento cerebral em toda a fase intrauterina. No nascimento, alguma coisa acontece que falta oxigênio para esse cérebro passa a ser danificado pela falta de oxigênio, pela falta de perfusão de sangue, e a partir daí ele vai sofrer alterações e cursar com microcefalia. A gente pode ter desordens vasculares, desordens sistêmicas e metabólicas que podem levar à alteração cerebral, exposição a drogas na gestação, como álcool ou certos produtos químicos
expostos durante a gravidez, que podem repercutir nesse desenvolvimento cerebral pós-natal. A gente pode ter a desnutrição grave na gestação, a desnutrição intraútero, a fenilcetonúria materna, que é uma alteração metabólica na mãe, que pode causar microcefalia no bebê, infecções do sistema nervoso central, como, por exemplo, as infecções por toxoplasmose, pelo toxoplasma, né? A infecção pelo vírus da rubéola e a infecção pelo vírus citomegalovírus. Então, essas infecções, elas vão até ter um comportamento semelhante ao que a gente vem observando com a infecção pelo Zika vírus. Então, aqui, o que seria a microcefalia? A microcefalia, então, é uma criança que tem o tamanho da cabeça menor que o tamanho normal para a idade e para o sexo. Tá? Então, aí que a gente tem algumas figuras de crianças com microcefalia, mais acentuada, menos acentuada. Então, e isso pode ser medido através do perímetro cefálico. Então, a forma da gente avaliar a microcefalia, olha, essas aqui são crianças com microcefalia por doenças genéticas. Então, a gente aqui tem 2 crianças com a síndrome de Séquel, que cursa com microcefalia, aqui uma criança com a síndrome de Dubovitz. Tá? E a tradução na tomografia dessa alteração cerebral, ela também pode ser vista. Então, aqui a gente colocou uma tomografia normal para a gente conseguir comparar com o que acontece com uma tomografia alterada por uma infecção congênita. Neste caso, uma infecção congênita por um vírus, o citomegalovírus. Então, a gente consegue ver aqui, olha, na tomografia normal, o parênquima normal, a densidade desse parênquima normal, o ventrículo, aqui o tamanho do ventrículo, está vendo aqui o líquor que tem aqui no interior dos ventrículos cerebrais normais, tá? E aqui, olha, a ocupação de toda a calota craniana, de todo o crânio, pelo cérebro. E aqui a gente vê uma criança com infecção congênita por citomegalovírus. Olha, isso aqui tudo é o espaço ventricular. Então, aqui comparando com o espaço ventricular normal, o espaço ventricular de uma criança com infecção congênita por citomegalovírus. E tudo isso aqui mais clarinho, branquinho, são calcificações periventriculares em volta do ventrículo, causada pela infecção congênita. E aqui ainda áreas de rarefação cerebral, causada pela infecção viral. Aqui também uma outra tomografia de uma criança com infecção congênita por citomegalovírus, em que a gente consegue ver áreas de destruição cerebral. Ó, essas áreas mais pretinhas são áreas em que o cérebro foi destruído pela infecção, e essas áreas branquinhas são as áreas de calcificação causada pela infecção viral. Tá? E aqui uma tomografia que a gente tem, que está disponibilizada até na internet, de uma tomografia de uma criança com infecção por Zika vírus. Então, dá para a gente, lembrando aquela tomografia normal, comparando, a gente vê o tamanho do ventrículo, com coleção intraventricular, com alteração de todo esse parênquima. Aqui uma anarquia de todo o parênquima cerebral. E uma criança com microcefalia secundária à infecção por Zika vírus. Bom, para a gente fazer o diagnóstico de microcefalia, é muito importante a gente saber aferir corretamente o perímetro cefálico. Então, para medir o perímetro cefálico de forma correta, nós temos que usar uma fita métrica não distensível, quer dizer, uma fita métrica firme, né? E a gente vai envolver a cabeça do bebê com a fita métrica e vai tentar passar a fita métrica no ponto maior desse perímetro cefálico. Então, a gente passa a fita métrica imediatamente acima do arco da sobrancelha e na parte posterior, na proeminência mais distante, mais saliente da região occipital. Então,
utilizando a fita métrica, não distensível. Vamos fazer de conta que a gente está com a cabeça de um bebê aqui, medindo o perímetro cefálico. Então, a gente vai colocar a fita no local de maior perímetro, né? E cruzar a fita, e a gente vai fazer a leitura onde o 0 cruza com a medida, né? Então, aqui nesse caso, seria um perímetro cefálico de 41,4 centímetros. Bom, então é isso que a gente tentou colocar nessa figura aqui. A fita métrica passando no local do maior perímetro cefálico, acima do arco da sobrancelha, no local de maior proeminência occipital, e onde o 0 cruza a medida, é aí que a gente vai fazer a leitura do perímetro cefálico. Nesse caso aqui da figura, a medida foi de 30,6 centímetros. Então, para a leitura, sobrepor a fita métrica de forma que se possa ler que medida se localiza na altura do 0. Deve-se sempre considerar o maior perímetro aferido. Tá? De posse dessa medida, então, a gente pode estar usando o gráfico do perímetro cefálico para a idade e para o sexo. Neste caso, esse aqui é um gráfico de perímetro cefálico da Organização Mundial da Saúde. E ele distribui o perímetro cefálico de acordo com semanas de vida pós-natal. Então, digamos que a gente está diante de uma criança, não de um recém-nascido, mas de uma criança que está, por exemplo, com 7 dias de vida, com 1 semana. Medir o perímetro cefálico. De que forma eu vou avaliar? Eu pego a minha medida do perímetro cefálico, por exemplo, aquela da figura, 30,6, e coloco na curva. A gente vai ver que 30,6 na curva de perímetro cefálico, considerando um bebê a termo, nem aparece. Então, ele está bem abaixo dessa curva vermelhinha. Essa curva vermelhinha é a do percentil 3. Então, perímetros cefálicos que se localizem abaixo dessa curva vermelhinha, que é a curva do percentil 3, eles são crianças com microcefalia. Tá? Então, tentando pegar um maior detalhe dessa curva de perímetro cefálico, digamos, nesse iniciozinho da vida, a gente pode entender bem por que o Ministério da Saúde reduziu o ponto de corte de 33 para 32 centímetros para selecionar crianças com microcefalia para notificação. Porque 33 centímetros ficava acima desse percentil, que ainda não é o percentil de ponto de corte para se classificar como microcefalia. Quando a gente usa 32 centímetros, eu ainda tenho uma medida segura para, ao nascimento, estar identificando crianças com microcefalia, ou seja, crianças com perímetro cefálico abaixo do percentil 3, essa curva vermelhinha. Aqui. Tá? Então, um recém-nascido a termo com perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros deve ser notificado como uma criança com microcefalia para investigação. Tá? E se for uma criança que não seja um recém-nascido, que tem alguns dias de vida, ela pode se utilizar, a gente pode usar toda essa curva, prestando atenção no percentil 3, então a aferição do perímetro cefálico, coloca-se na curva, tendo como limite esse percentil 3 para estabelecer a presença de microcefalia. Tá? Então, no recém-nascido a termo, no lactente, com perímetro cefálico abaixo do percentil 3 da curva para idade e sexo. Nesse caso, a gente exemplificou com uma curva de meninas. Tá? A curva de menina ela é azulzinha. Ou a gente pode estar usando, principalmente no prematurinho, essas curvas de Fenton. A curva de Fenton, ela tem aqui embaixo, no eixo do X, a idade gestacional em semanas. Tá? Idade gestacional em semanas. Aqui de meninas e aqui de meninos. E a gente tem na mesma curva, a curva de peso, comprimento e perímetro cefálico. Então, a gente analisa o perímetro cefálico aqui nessa curva.
E aí eu tenho aqui nessa linha, não sei se vocês conseguem ver, essa última linha é a linha do percentil 3 para meninas, a linha do percentil 3 para meninos. Então, se eu tenho um bebê prematuro, eu vou ter que usar essa curva, porque então eu tenho um bebê de 34 semanas, ele é um menino, eu aferi o perímetro cefálico, então eu vou aqui, olha, se eu tenho um perímetro cefálico abaixo de 29, 28, aqui na curva, então eu tenho uma criança com microcefalia. Então é desse jeitinho que a gente usa a curva de crescimento de perímetro cefálico. Bom, então, por que toda essa preocupação com a microcefalia, preocupação da mídia, preocupação da saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde com a microcefalia? Os casos de microcefalia. Microcefalia é uma alteração do tamanho da cabeça que acontece ao longo do tempo, sempre aconteceu, como a gente falou no início, de múltiplas causas. E a gente tem aqui o histórico dos relatos das microcefalias do Brasil ao longo dos anos. Então, por exemplo, olha, Pernambuco, que foi o primeiro estado a chamar atenção para a microcefalia, tem aqui, olha, a média histórica de microcefalias relatada ao longo dos anos. Olha aqui Mato Grosso, como é que estava o nosso relato de microcefalias. Elas existiam ao longo dos anos, tá? Mas não tinham passado de 7. Aqui em Mato Grosso, não tinha passado de 12 no estado de Pernambuco. Não tinham passado de 147, de 175, aqui foi o maior número de microcefalias no Brasil ao longo dos últimos 5 anos. E o que aconteceu? Em outubro de 2015, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco observou que só de agosto a outubro eles tinham o comunicado de 29 casos de microcefalia. E isso já saía fora do padrão habitual. Então, para Pernambuco, que tinha no máximo 12 microcefalias em todo o ano de 2014, num período de 3 meses, eles tinham a notificação de 29 casos de microcefalia. Isso chamou a atenção. Então, entre os primeiros 29 casos de microcefalia notificados entre agosto e outubro de 2015, a maioria era de bebês nascidos a termo, ou próximo do termo, né? O termo vai de 37 semanas de idade gestacional até 41 semanas e 6 dias. Então, esses bebês nasciam dentro dessa faixa ou próximo dessa faixa, mas com um perímetro cefálico menor ou igual a 29 centímetros. E isso chamou a atenção. E começou-se a investigar o que poderia estar causando esse aumento no número de casos de microcefalia. E no dia 28 de novembro de 2015, foi provada a relação entre o Zika vírus e a infecção congênita, a infecção congênita por esse vírus com a microcefalia. Porque no Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Pará, eles conseguiram identificar o vírus em amostras de sangue e de tecidos de um bebê que havia nascido no Ceará com microcefalia e outras malformações congênitas e que foi a óbito. Então, na investigação desse bebê, tentando identificar o vírus nos tecidos e no sangue desse bebê, foi encontrado a presença do vírus. Tá? E aí a gente tem um quadro, né, o nosso boletim epidemiológico de 2015, esse é o nosso boletim, até o boletim número 4, que faz o levantamento epidemiológico até o dia 12 de dezembro de 2015, em que a gente vê uma mudança absurda, gritante, no padrão da frequência das microcefalias. Então, até 12 de outubro, em Pernambuco, a gente já tinha a notificação de 920 casos de microcefalia. Em Mato Grosso, 72 casos de microcefalia. No Brasil, 2.401 casos de microcefalia notificados até 12 de dezembro de 2015. Tá? Então, embora já consiga-se dizer que a associação entre microcefalia e infecção congênita pelo Zika vírus, existem muitas perguntas ainda para serem esclarecidas, muitas perguntas sem respostas. Então, a gente precisa saber como acontece essa transmissão vertical.
Como que atua no organismo humano a infecção por Zika vírus? Por que essa predileção por sistema nervoso central nas infecções congênitas? Qual o período de maior vulnerabilidade para a gestante? Que tipo de acometimento a infecção congênita pelo Zika vírus causa? Será que um bebê que uma infecção congênita por Zika vírus, ele vai evoluir só com a microcefalia? Ou a gente pode ter outros comprometimentos que nesse momento são menos visíveis? Então, muitas perguntas precisam ainda ser respondidas. Numa análise inicial, feita com esse estudo dos casos já notificados, relatados e comprovados, consegue-se dizer que o risco está associado principalmente aos primeiros 3 meses da gravidez. Isso fica fácil a gente entender, porque são nos primeiros meses de gestação que a gente tem o maior, digamos, desenvolvimento de todos os órgãos, principalmente do desenvolvimento cerebral. Então, qualquer distúrbio, qualquer perturbação nesse desenvolvimento vai causar um dano maior ao desenvolvimento, fugindo do padrão normal de desenvolvimento. Tá? Então, para conseguirmos responder a essas perguntas, é muito importante a notificação. A notificação dos casos de microcefalia, elas vão ser fundamentais para se estudar o comportamento dessa infecção congênita, o comportamento dessa infecção durante a gestação e as suas consequências. Então, é fundamental para desencadear todo esse processo de investigação, visando classificar os casos notificados, porque, como a gente falou, que muitas são as causas das microcefalias, nem todos os casos notificados com microcefalias vão ser confirmados como associados à infecção pelo Zika vírus. Então, é esse estudo que vai permitir confirmar ou descartar a associação da microcefalia com a infecção pelo Zika vírus. E essa notificação que vai permitir também trazer subsídios para o planejamento de ações de atenção à saúde na descrição dessa nova doença. Então, são 2 coisas muito importantes que a gente tem que estar fazendo e que está abordando na avaliação do recém-nascido ao nascimento, na avaliação do recém-nascido na atenção primária, que é a medida do perímetro cefálico, a análise desse perímetro cefálico com as curvas de crescimento e notificação dos casos identificados de microcefalia. Tá? Uma outra coisa importante é a valorização dessa notificação na declaração de nascido vivo. Então, na declaração de nascido vivo, não há um campo específico para perímetro cefálico, da mesma forma que a gente tem para a colocação do peso. Né? A gente tem aqui, ó, na ADN, um campo específico para a colocação do peso. Mas, diante da situação atual, toda criança deve ter o perímetro cefálico avaliado ao nascimento. E se for identificado a microcefalia, quer dizer, não é nem a termo, um perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros, ou numa criança prematurinha, um perímetro cefálico abaixo do percentil 3, naquela curva de Fenton, a gente vai assinalar um X aqui. Detectada alguma anomalia congênita, assinala aqui no campo 6, sim. E descreve no campo 41 qual a anomalia congênita observada. Aí, nesse caso, descrever a microcefalia e outras anomalias congênitas, caso outras anomalias congênitas também estejam presentes. Então, essa descrição deve ser feita no campo 41. Então, deve-se medir o perímetro cefálico na sala de parto, avaliar, preencher os critérios de microcefalia na declaração de nascidos vivos, assinalando sim no campo 6 e descrevendo a microcefalia e outras anomalias no campo 41.
E aqui, microcefalia, ela tem o CID-10 de Q02. Então, critérios para se estabelecer o diagnóstico de microcefalia. Antes do nascimento, o diagnóstico de microcefalia pode ser suspeitado se eu tenho uma circunferência craniana medida por ultrassom abaixo de 2 desvios padrões para a idade. Então, a gente pode estar suspeitando da microcefalia mesmo antes do bebê nascer, durante a ultrassonografia gestacional. Depois do nascimento, no recém-nascido a termo, vamos aferir o perímetro cefálico ao nascimento. Se logo no nascimento, na sala de parto, esse perímetro cefálico foi menor ou igual a 32 centímetros, a gente vai repetir essa medida com 24 a 48 horas de vida. Porque no parto normal, a cabeça do bebê os ossinhos podem sofrer uma certa sobreposição de um ossinho em cima do outro, para passar pelo canal de parto, e às vezes a gente vê um perímetro cefálico menor logo na sala de parto, que com 24, 48 horas já é diferente. Então, se eu tenho um perímetro cefálico menor que 32 logo que o bebê nasceu, eu vou repetir essa medida com 24 a 48 horas. Se essa segunda medida for menor que 32 centímetros, for maior que 32 centímetros, desculpe, então eu excluo esse bebê na notificação e da investigação. Agora, se essa segunda medida confirmar uma medida menor ou igual a 32 centímetros, ou uma medida abaixo do percentil 3 na curva de perímetro cefálico ou na OMS, ou se for ou a de Fenton, que também tem a idade gestacional de 37 a 41 semanas, então eu tenho que notificar essa criança como portadora de microcefalia para que a investigação seja realizada com aquela criança e com aquela mãe. Depois do nascimento, se eu tenho um recém-nascido pré-termo, um perímetro cefálico abaixo do percentil 3, na curva de perímetro cefálico da OMS, ou de perímetro cefálico abaixo de 3 na curva de Fenton, notificar e prosseguir a investigação. Então, aqui a curva de Fenton, eu trouxe aqui um exemplo. Então, um bebê do sexo feminino, numa idade gestacional de 36 semanas, então é um bebê pré-termo, com um perímetro cefálico de 28 centímetros. Então, 36 centímetros, 36 semanas de idade gestacional. Então, aqui a gente tem idade gestacional em semanas, 36 semanas de idade gestacional e um perímetro cefálico de 28 centímetros. 28 centímetros. Então, nós temos aqui, então, o perímetro cefálico dessa criança está abaixo do percentil 3. Então, essa criança deve ser notificada como portadora de microcefalia. Então, tem que ir para notificação e investigação. A confirmação de microcefalia relacionada ao vírus Zika durante a gestação, ela pode ser feita quando, durante a ultrassonografia gestacional, eu tenho um feto com alterações de sistema nervoso central, características de uma infecção congênita e relato de exantema na mãe durante a gestação, excluindo-se outras possíveis causas infecciosas e não infecciosas dessa microcefalia. Ou então, um feto com microcefalia, identificado por ultrassom, apresentando alterações do sistema nervoso central, características de infecção congênita, com relato de exantema durante a gestação, pode-se confirmar a microcefalia relacionada à infecção por Zika vírus quando eu tenho um feto com alterações do sistema nervoso central, detectadas por ultrassom gestacional, características de infecção congênita, com relato de exantema durante a gestação e excluídas outras possíveis causas infecciosas e não infecciosas de microcefalia e desse rastro cutâneo. Tá? Então, a microcefalia ela é um tema que ainda precisa ser investigado, muitas questões ainda precisam ser esclarecidas. Então, novamente, reforçando a importância da identificação e na notificação na investigação dessas causas. Tá? Então, a infecção pelo Zika vírus ela é uma doença febril aguda,
autolimitada. Na maioria dos casos, ela leva uma baixa necessidade de hospitalização, via de regra é um quadro leve, e 80% das infecções pelo Zika vírus são assintomáticas. Então, os sintomas eles são só observados em 20% das infecções. Diante de uma infecção sintomática, ela pode cursar com febre baixa, ou às vezes até sem febre. O exantema maculopapular é muito presente, com artralgia, mialgia, cefaleia, uma hiperemia conjuntival, que parece uma conjuntivite, mas sem secreção purulenta, e menos frequentemente, edema, dor de garganta, tosse seca, alterações gastrointestinais, principalmente vômitos. E esse edema ele costuma ser muito marcante, próximo às articulações. O Zika vírus é um vírus da família Flaviviridae, transmitido pelos vetores. O principal deles é o Aedes aegypti, que transmite também a dengue, chikungunya e a febre amarela. Apesar do vírus Zika ter sido isolado na urina, leite materno, saliva e sêmen, é muito importante a gente afirmar, confirmar, porque existiram muitas notícias deturpadas na internet, que estudos realizados na Polinésia Francesa, que foi onde houve uma epidemia com muitos casos de Zika vírus, eles não identificaram replicação viral em amostras de leite. Eles identificavam presença de fragmentos de vírus, mas sem capacidade de produzir doença, infecção. Então, não há motivo nenhum para contraindicar o aleitamento materno em crianças com microcefalia, mesmo que confirmada a associação com o Zika vírus. Em relação à presença do vírus no sêmen, apenas um único caso descrito nos Estados Unidos de doença sexualmente transmitida, e também não há nenhum caso de descrição de transmissão de vírus por saliva. Então, a transmissão do vírus ela se dá principalmente veiculada pelo Aedes, pela picada de mosquito. Então, ela aqui tem um quadro interessante em que a gente compara os sinais e sintomas com dengue e chikungunya, né? Então, na coluna aqui do meio a gente tem a infecção pelo Zika vírus, onde a gente destaca a diferença da febre, que é alta na dengue e na chikungunya, e normalmente baixa ou ausente na infecção por Zika. O exantema também está presente em até 50% dos casos de dengue, 50% dos casos de chikungunya, mas presente em 90% a 100% dos casos de Zika, é um outro destaque. A dor muscular, que é intermediária nos casos de Zika, assim como a dor articular, né? E o edema articular, que é frequente, mas de leve intensidade na infecção por Zika, enquanto que frequente e de intensidade moderada a intensa na chikungunya. Então, essas seriam, digamos, as principais diferenças nas três infecções. Tá? E aqui também nos sintomas neurológicos, que são raros na infecção por dengue, né? Raro na infecção por chikungunya e mais frequentes na infecção por Zika do que nas outras duas, embora também seja de ocorrência rara. Tá? Em relação ao tratamento para microcefalia, infelizmente não há um tratamento. Existem ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança. Então, é muito importante o acompanhamento dessa criança pelo Sistema Único de Saúde, e cada criança, como o comprometimento de cada criança, ele vai ser diferente, com complicações diferentes. Esse acompanhamento ele tem que ser planejado. Para cada uma dessas crianças, a gente tem que planejar o acompanhamento, os profissionais que vão ser necessários nesse acompanhamento para que consiga-se obter o melhor desenvolvimento possível. Tá? Tratamento cirúrgico de microcefalia só está indicado nos casos de microcefalia associado com sinostose craniana. O que é sinostose craniana? A sinostose craniana é quando eu tenho os ossos do crânio soldados. Então, a criança nasce com aqueles ossos soldados, ou toldos,
ou alguns deles soldados, e isso vai dificultar o crescimento cerebral. Então, nesse caso, o problema está nos ossinhos da cabeça. Ele não é secundário a uma má formação cerebral. Então, se eu não faço a cirurgia para soltar esses ossinhos que estão soldados, eu vou impedir, dificultar, restringir o crescimento cerebral. Então, esse é o único caso de microcefalia em que a gente tem, digamos, o tratamento feito por uma cirurgia, tá? Nos outros casos, o tratamento não é feito por cirurgias. Tá? Então, o Ministério da Saúde, na abordagem das gestantes, ele reforça que toda gestante não deve utilizar medicamentos sem devida prescrição por profissionais de saúde que façam um pré-natal qualificado, porque a gente viu lá nas causas de microcefalia que até medicamentos podem causar microcefalia. Então, é muito importante que a gestante use medicamentos prescritos, com todos os exames previstos na fase do pré-natal. E também é importante que toda gestante relate ao profissional de saúde qualquer alteração que ela perceba durante a gestação. Então, muitas vezes a gente vê o racho cutâneo sendo interpretado como uma alergia a alguma coisa e não sendo valorizado, porque, na verdade, a infecção por Zika ela tem pouco sintoma, às vezes não teve febre. Então, muitas vezes tem um racho cutâneo que acaba sendo interpretado pela própria paciente como uma alergia e nem é relatado ao médico durante o pré-natal. Então, é importante que todas as alterações percebidas durante a gestação sejam relatadas ao médico durante o pré-natal, já na atenção primária. Tá? E reforçar medidas para a prevenção da exposição ao mosquito, a Aedes, como o uso de repelentes indicados para o período da gestação. Aqui cabe lembrar que no Brasil os repelentes disponíveis no mercado, eles têm uma concentração relativamente baixa que permitem o uso durante a gestação. Mas é importante o uso de roupas de manga comprida, roupas que cubram as pernas, meias para cobrir os pés e passar repelente por cima da roupa, tá? Porque isso vai diminuir também a exposição do repelente direto com a pele e passar o repelente na área que fica exposta, tá? Para evitar o contato com mosquitos. Além disso, também auxiliar na campanha contra o mosquito, né? Então, evitando o acúmulo de água parada em casa, no trabalho, né? Todo mundo tentando trabalhar contra o vírus Zika. Bom, então, eu trago alguns protocolos de acompanhamento da microcefalia e da infecção pelo Zika vírus. Então, todo o conhecimento do profissional de saúde associado à notificação da microcefalia, a identificação da microcefalia e a notificação dessa microcefalia é muito importante para a gente responder perguntas ainda em aberto sobre a associação da infecção, né? E todo o envolvimento aí de toda a população no combate ao mosquito é importante para que a gente tente minimizar os efeitos dessa infecção sobre o futuro das nossas crianças. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho, dividindo, compartilhando esse nosso conhecimento sobre a microcefalia. Obrigada.